Olá, pessoal! Para quem não me conhece, eu sou Roque de Ávila Júnior, eu sou artista visual, sou professor de arte e atualmente eu sou também embaixador do salãozinho, do primeiro salãozinho de humor do Instituto Gabriel. Estou aqui de castigo em casa porque eu estou no meio de uma dengue, mas eu falei não posso passar, não pode passar de hoje porque eu quero fazer umas observações sobre esse evento, sobre esse salãozinho de humor, que eu acho que é muito importante, porque as inscrições, elas são até no dia 1º de agosto, então a gente está um pouco em cima, a gente tem que tomar cuidado para não deixar passar, né? Então eu fiz aqui algumas anotações que vão ser muito importantes para vocês, então vamos tentar ser rapidinho, né? Bom, primeira coisa, gente, o que é um salão de arte? Porque eu tô falando, o salãozinho, tal, não sei o quê. Primeira coisa, o que é um salão de arte, né? Então, salão de arte é tipo uma exposição de trabalhos artísticos, certo? Para participar é preciso passar por um júri, ou seja, não é uma exposição que você simplesmente decide que vai fazer uma exposição e vai lá e expõe. Não, ela tem uma inscrição e tem que passar seus trabalhos, né, que você fizer, os desenhos, as artes que você fizer, tem que passar por um júri que vai avaliar esses trabalhos, né? Bom, esse júri vai decidir quais trabalhos entrarão só expondo, né, vão só participar da exposição, e quais que, além de participarem da exposição, vão ser premiados. É a parte mais gostosa, né? E quais, de repente, vão ser desclassificados. Aí os desclassificados não necessariamente porque são trabalhos ruins, tá? Pode ser também, o júri pode achar que não, a maneira como a pessoa abordou o tema não tem muito a ver com a proposta, né, do salão. Ela pode também, ou de repente, ver que, enfim, por alguma razão lá, não tem ali a cara daquela exposição, tá? Mas pode ser desclassificado também, então tem que tomar cuidado, seguir bem direitinho dentro do tema. Bom, e o salãozinho? O salãozinho, o próprio nome já diz, né? É um salão, tal, é o primeiro salãozinho do Instituto Gabriel que eu estou representando, e ele é um salão de humor, então uma exposição de trabalhos de humor, certo? Voltado para crianças, por isso que o nome é salãozinho, né? E esse é um salão com um tema específico, que é a doação de órgãos, tá? E essa, né, tem esse tema por causa da área de atuação do Instituto Gabriel, que atua na área de doação de órgãos, tá? Bom, e o objetivo do salãozinho, né? A gente tem que ir devagarzinho para poder entender. O objetivo do salãozinho é reunir trabalhos de charge, cartoon ou tirinhas, já falo melhor sobre o que é isso tudo, que abordam o tema da doação de órgãos, no sentido de conscientizar as pessoas da importância desse ato de amor, né? E, enfim, dentre os trabalhos selecionados, a gente vai ter os premiados, eu já comentei. Agora, primeira coisa, galerinha, vocês que são mais novinhos, sabe o que significa doação de órgão, né? É coisa simples, né? Então, por exemplo, uma pessoa faz uma doação de sangue, né? Esse sangue vai ser guardado no que a gente chama de banco de sangue, né? É um estoque de sangue que vai ser guardado para ser usado em alguém que está internado, por exemplo, alguém que precisa de sangue, né? Alguém que está com algum problema de saúde e precisa receber um sangue que seja do mesmo tipo dela. De repente, vai lá no banco de sangue e vê, olha, esse sangue aqui que a pessoa doou é o mesmo tipo de sangue seu. Aí pode ser, você pode usar, né? A pessoa pode receber aquele sangue, né? Bom, além disso, né, gente, não é só sangue, né? A gente está falando de órgãos, a gente também está falando, por exemplo, se uma pessoa durante a vida deixa todo mundo avisado que quando ela morrer, quer que os seus órgãos, né, sejam doados a quem precisa, ou seja, se alguém tem um problema de coração, né, alguém que tem um problema de coração, precisa de um novo coração, precisa fazer um transplante de coração. Então, se o coração da pessoa que morreu é,
tem todas as características da outra que está precisando, ela consegue receber esse coração novo da pessoa que morreu, né? Bom, e se a pessoa de repente teve um problema, ela morreu sem dizer para os outros que ela gostaria fazer um transplante, aliás, de ela ser doadora, perdão. Aí, nesse caso, a própria família pode optar pela doação de órgãos da pessoa que morreu, tá? Então, tem toda uma série de coisas ali que são levadas muito a sério, tá? Não é assim... tem toda uma série de protocolos, vamos dizer, de ações que vão ver direitinho o tipo do coração, se a pessoa que morreu realmente pode ser é irreversível, não tem como a pessoa mais viver, né? Tem todo um critério ali para poder saber que, olha, realmente está pronto para doação, tá? Enfim. Aí, voltando um pouquinho, que eu falei lá do que tipo de trabalho que vocês vão apresentar, são cartoons, charges e tiras. Rapidinho para vocês entenderem o que é cada um deles, tá? O cartoon é uma piadinha visual, um desenho engraçado, abordando um tema. Por exemplo, mostrando que a doação salva vidas. É sobre um tema qualquer, no caso aqui nosso é doação, né? E é uma piadinha visual, um desenho engraçado. A charge é a mesma coisa. Também é um desenho engraçado e tal, só que a diferença aqui é um desenho inspirado em uma notícia específica, uma notícia real específica. Então, por exemplo, você viu lá uma notícia que você ficou impressionado e tal. Tantos por cento de pessoas morrem anualmente à espera de um transplante, né, de coração, por exemplo. Então você achou interessante, você achou, nossa, as pessoas precisam saber desse problema, né, que tem pessoas morrendo na fila do transplante. Então, você vai fazer um desenho a partir disso. Então isso é uma charge, né, é uma piadinha também, que nem o cartoon, só que é específico ali, falando de um tema, de uma notícia específica, real ali, tá? E a tirinha, né? A tirinha é tipo uma pequena história em quadrinhos, e você pode abordar o tema como você quiser. Então, é aquela história em quadrinhos ali com poucos quadrinhos para a gente também não fazer muito, você poder não ter tanto tempo de trabalho assim, né? Tem que lembrar que a história em quadrinhos, ela leva mais tempo para ficar pronta, né? Mas também é um tipo de desenho muito legal. Bom, agora dicas de como criar um bom trabalho. Vamos lá. Agora mão na massa. Primeiro, você deve conhecer um pouco mais sobre o assunto. Lógico, né, gente? Lógico. Para a gente poder fazer uma coisa legal, que tenha conteúdo, que tenha um assunto bem abordado, assim, bem discutido, a gente tem que conhecer aquele assunto, né? Não adianta ir só, eu acho, tal, porque você pode estar achando errado, né? Então a gente tem que estudar um pouco do assunto. E aonde que a gente acha temas disso? No próprio site do Instituto Gabriel, tá? Você entra lá, Instituto Gabriel e tal, e lá vai ter muita informação sobre a doação de órgãos, tá? Bom, lá mesmo no site do Instituto Gabriel, você vai ter também vários links de páginas de salões, que foram salões adultos, né? O salãozinho não vai ter, porque esse salãozinho é o primeiro, então a gente vai ter só os salões adultos que já tiveram já nos anos anteriores. Então, mas lá vocês conseguem visitar essas páginas desses salões e lá tem muito dos trabalhos que foram feitos, quais que foram selecionados, quais que foram premiados, né? E vocês vão saber conhecer um pouquinho mais também, né, gente, sobre o tipo de trabalho que é aceito, o tipo de trabalho que foi premiado, também é bom, né, ficar sabendo o que foi premiado, né, para vocês perceberem, esse trabalho, ele tem uma pegada um pouquinho mais sacada assim, né, mais inteligente, né, vamos lá. Vamos pensar no prêmio também, né, gente? Mas aí, então, assim, vocês podem ver várias formas, inclusive, de abordar o tema, né, gente? Bom,
Aqui, eu anotei também uma coisa que é muito importante. Importante ver que os trabalhos selecionados abordam o tema da doação de um modo positivo, ou seja, sempre no sentido de sensibilizar o observador sobre o fato da doação salvar vidas. Certo? Por quê? Porque não adianta você querer fazer aquela piadinha de mau gosto, sabe? Aquela piadinha tirando sarro da situação. Não é por aí, tá? O intuito mesmo do salão é conscientizar as pessoas. Percebam que apesar de muitas vezes se referir à morte, o foco da mensagem, dos desenhos, é sempre a vida, tá? Então, lembrem sempre disso na hora de elaborar o seu desenho. O foco ali, apesar de falar sobre morte e tal, o principal ali é falar sobre a vida. Não é emocionante saber que nosso parente que faleceu salvou a vida de alguém, né? Pensar sobre isso, né? E que um pouco da vida dele também permanece vivo em outra pessoa, né? Então pensar para esse lado, com essa vibe, sabe? Assim, que a gente está falando de vida, de salvar vidas, não só de pensar na morte. Ai, não, estamos falando de doação de órgãos, pessoa que morre, tal. A morte, ela é um fato, ela pode acontecer, infelizmente, mas a gente precisa pensar na vida, né? Bom, aí, como participar, gente? Entra no site do Instituto Gabriel, procura lá o link. Primeiro, o salãozinho de humor. Ali tem o regulamento. Você vai explicar. Ali o regulamento vai explicar todos os detalhes de como participar, as categorias, dividido por idade, tá? E você também vai encontrar uma ficha de inscrição que tem que ser preenchida e depois enviar os trabalhos lá para o Instituto Gabriel. Os trabalhos iam juntamente com a ficha de inscrição, tá? É isso aí, gente. Eu acho que o principal, assim, do geral, já foi dito, tá bom? Então, agora é mão na massa. Mão na massa, não perde prazo. 1º de agosto tem que estar lá. Trabalhos lá no Instituto Gabriel, bonitões, tá? Caprichem, tá? Que de repente você pode levar a premiação. A premiação, sabe o que que é? Kits de materiais artísticos. Oh, para quem curte desenhar, é top demais, gente. Então vamos lá. Boa sorte, bom trabalho e grandes inspirações aí. Tchau, tchau.